Hoje nós vamos analisar uma questão muito bacana, tá joia? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você antes de analisar a questão. É a seguinte: esta questão está fácil ou ela está difícil? Todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, vocês já sabem, lives bombásticas aqui no nosso canal. Top, top, filhão. Bom, bora lá para a questão, tá bom? E depois eu quero fazer um comentário bem interessante aí com vocês, tá? FCC, no que se refere aos deveres das partes e seus procuradores, é incorreto afirmar, letra A, é dever processual da parte não formular... Filhão, antes de eu continuar lendo aqui, informar para vocês que a letra está pequena, tá bom? Mas esta questão ela está aí na descrição para você não ter nenhuma dificuldade para acompanhar depois, belezinha? Letra A. É dever processual da parte não formular pretensões, nem alegar defesa, vírgula, ciente de que são destituídas de fundamento. Letra B de bola. É dever da parte cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, vírgula, de natureza antecipatória ou final. Letra C. A defesa, o arrepio, as partes e a seus advogados empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao juiz somente, se requerido pela parte ofendida, mandar arriscá-las por se tratar de direito personalíssimo do réu. A letra D. Quanto aos deveres processuais, estou arrepiando, o termo entre as aspas, parte, deve ser entendido em seu sentido amplo, significando todo aquele que participa do processo, inclusive de os terceiros, intervenientes e assistentes. Finalmente, a letra E, a parte deverá pleitear apenas provas pertinentes à demonstração de seu direito, fugindo à probidade processual, produzir provas ou praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa desse direito. E aí, o que você acha? Está fácil ou está difícil? Ai, não é fácil não, né, filhão? Na verdade é que essa coisa está fácil. É porque o que acontece, né? Às vezes, alguns alunos, por exemplo, agora estão vendo essa questão e falam, não, está muito fácil, professor. Mas você pegou uma questão muito fácil. A questão não é esta. A questão é a seguinte, olha. Se você observar, esta banca FCC, tá? É uma banca, assim, maldosíssima, né? Uma das bancas mais conceituadas do país aí. E, às vezes, as bancas, elas entregam algumas questões muito fáceis, né? Existe um grau de dificuldade nas questões, dentro da própria prova. As bancas colocam questões fáceis, questões médias, questões difíceis. Com certeza, questões muito mais difíceis, né? O índice de questão de dificuldade nas questões difíceis, o índice é muito maior, né? Mas, às vezes, elas colocam algumas questões que estão realmente mais fáceis para identificar. Mas talvez você mesmo, ou você mesmo, fale, tá, mas está fácil, mas por que está fácil? É porque é aquilo que eu tenho falado com a galera, né? Quando você for fazer uma prova de concurso público, é muito importante que você tenha o domínio, né, entre as aspas, do conteúdo programático. Mas, com certeza, nem todos os alunos sabem todos os conteúdos. Então, você deve aplicar técnicas nas questões que você não souber pelo conhecimento. E esta questão aqui dá para aplicar técnica e, inclusive, é importante eu ressaltar uns detalhes aqui para vocês, tá? Porque, primeiro, se a banca está pedindo para eu marcar a incorreta, né? Então, a incorreta é a negativa, a que faz acepção, a que fala mal da lei, essas coisas assim. Só que tem um detalhe. Aqui na letra A, nem a defesa, tal, belezinha. É dever cumprir, tal, cria efetivação, tal, belezinha. A letra C, vamos para a letra D. Quando os deveres, o termo parte deve ser entendido em seu sentido amplo, significando aquele que participa do processo, inclusive o terceiro e intervenientes assistentes. A letra E, tá assim, ó, a parte deverá pleitear apenas. Aí nós temos a palavra apenas aqui, ou seja, você tem que observar que nem sempre, quando aparecer essas palavras apenas, só, somente, nada, nunca, ninguém,
todos, tudo, né? Eu tenho falado insistentemente com os meus alunos sobre esses detalhes, não significa que esta palavra já é uma palavra negativa, né? São palavras, os pronomes indefinidos e os advérbios são expressões que elas precisam ser analisadas dentro do contexto. Não é sempre que aparecer um pronome definido, um advérbio, né? Palavras desse tipo que restringem o significado ou que generalizam muito, não significa sempre que aquela informação é negativa, né? Então, porque quando você parte o olho bate o olho na letra E, então parece que esse apenas, né, ele vai tornar a expressão negativa. A parte deverá pleitear apenas provas pertinentes. Bom, já entendi, ué. Provas pertinentes. As provas que realmente eu puder trabalhar dentro do processo, eu vou desenvolvê-las com toda a certeza. Eu não vou trabalhar provas impertinentes, provas que não tenham sentido, né? Então, nem sempre esta palavra, tá? Somente, jamais, tudo, ninguém e por aí vai, nem sempre essas expressões são negativas. Em 99% das expressões, sim, mas há casos e casos, tá? Mas se você observar aqui na letra C, é defeso às partes e seus advogados empregar expressões injuriosas nos escritos, né? Apresentando no processo, cabendo ao juiz somente se requerer pela parte ofendida, não precisa de ler mais. Ou seja, a letra C está dizendo para mim que que é defeso às partes e seus advogados empregar expressões injuriosas nos escritos. Então, quer dizer, eu não preciso dominar direito, eu não preciso saber sobre esse conteúdo para entender que esta informação ela está negativa, né? Então, assim, é muito importante você atentar para esses detalhes, só que tem um detalhe ainda mais importante. Naquela pressão de fazer a prova, eu tenho que acertar, eu tenho que passar nesse concurso. Às vezes, as pessoas não observam essas palavrinhas. Então, qual que é a dica? Quando você for fazer uma prova de concurso público, independentemente se é de educação, direito, qualquer coisa, leia as palavrinhas com atenção, buscando sempre aquelas palavrinhas negativas dentro das alternativas, né? Então, aqui não tem conversa. Não é defeso às partes, é defesa, ou seja, isso é lícito às partes e seus advogados empregar expressões injuriosas nos escritos? Jamais. Isso é uma coisa negativa. Se a banca está buscando a incorreta, então não tem jeito, né? A negativa vá para a letra C de casa, top, top. Questão fácil, né? Mas, assim, não é sempre assim, viu? Esta questão da banca FCC, que é maldosíssima, mas você nem sempre vai encontrar expressões tão negativas assim para você já identificar dentro do processo. O importante mesmo é você assistir às aulas, maratonar as minhas aulas aí no canal, que eu falo muito sobre essas questões, essas palavrinhas positivas e negativas, em praticamente todas as áreas, beleza? Gostou da dica, filhão? Agora já deu like, acione o sininho para você ser notificado nos próximos vídeos. Todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, vocês já sabem, lives bombásticas aqui em nosso canal. E se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, né, é só você entrar em contato com a nossa equipe aí, é o primeiro link da descrição, tá joia? E temos muitos materiais interessantes para te passar, temos cursos voltados de português, redação, gabarito, técnicas para concursos, para aumentar as suas chances de ser aprovado e você conquistar a sua tão sonhada aprovação. Valeu, filhão. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.